Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Lembrando que a gente quer ajudar você a ensinar o seu filho em casa. E é isso que a gente vai fazer agora. No vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas de ouro para você otimizar o estudo do seu filho em casa, tá bom? Primeira dica de ouro: estabeleça metas e prazos. Como assim? Estabeleça aí no seu planejamento que você tem feito do seu homeschool as metas que você tem para o seu filho naquele determinado período. Por exemplo, eu quero que nesse primeiro semestre o meu filho consiga compreender como que funciona as continhas de adição e de subtração. Eu quero que nesse primeiro semestre o meu filho conheça os sons das letras. Eu tô sendo hipotética aqui com crianças pequenas, tá? Ou algo mais elaborado para as crianças maiores. Eu quero que nesse primeiro semestre o meu filho crie o hábito de fazer uma redação por semana, certo? Então você estabeleceu uma meta e você estabeleceu um prazo. Lembrando que você não vai virar escravo daquilo ali, e se aquilo ali não acontecer, não é o fim do mundo, tá, gente? Lembrando também que eu tô falando assim de metas e prazos válidos, né? Você não vai falar assim, eu quero que o meu filho em um mês consiga dominar toda a tabuada, sendo que ele nunca tinha tido nenhum contato. Então seja moderada aí nas escolhas que você faz, tá? Escolha a meta e o prazo que você tem. Por que, Beth, que isso é tão importante? Como que isso vai otimizar o meu homeschool? Como que isso vai otimizar o estudo do meu filho? Gente, quando a gente não tem um alvo para seguir, quando a gente não tem um lugar que a gente quer chegar, a gente fica andando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro e não consegue chegar a lugar nenhum. Por exemplo, se você não estabelece essa meta, esse alvo e esse prazo, você está ali devagando pelas redes sociais e você acha uma atividade interessante. Eu vou fazer isso com meu filho. Aí depois tem um outro interesse lá seu. Eu vou fazer isso também com meu filho. E aí você começa a fazer um monte de coisas válidas, importantes, legais, seu filho está se envolvendo. Mas aí chegou o final do ano e você não conseguiu cumprir aquilo que você mesmo tinha elegido como essencial. Então isso é perigoso, porque nós podemos ficar de um lado para o outro sem chegar no objetivo final, tá? Então, quando você tem uma meta e um prazo, você consegue chegar nesse objetivo, ainda que você consiga fazer pequenos desvios, né? Você pode tirar um dia ali para fazer uma atividade diferente com a sua criança, vai ser maravilhoso. O que você não pode é se esquecer totalmente do que você estava fazendo. Até porque você pode correr em outro risco, começar vários processos e não terminar nenhum. Meu filho começou a estudar teclado, mas não terminou. Depois começou a estudar violão, mas também não terminou. Começou a estudar isso, mas também não terminou. Começou aquilo e não termina nada, tá? E isso é ruim para sua criança. Então a gente precisa ter alguns alvos, algumas metas específicas para conseguir alcançar. Essa é a primeira dica de ouro. Segunda dica aí para você otimizar o estudo do seu filho: tenha o ambiente preparado para ele estudar, sem distrações, um lugar onde ele possa estar realizando as atividades dele sem ter nada roubando a atenção dele. Telas, né? Som, barulhos, barulhos aleatórios que eu digo, né? De outras coisas. Também sem... se a sua criança tem muita dificuldade mesmo de atenção, evita também deixar brinquedos, né? Porque ele pode se dispersar ali do que ele está fazendo para ir mexer nos brinquedinhos, tá? Então deixa um ambiente preparado onde ele possa estar estudando, desenvolvendo as atividades dele, tá ok? Eu falo isso das atividades curriculares, essas que a gente senta para fazer,
tá? Não que você não vá fazer passeios ao ar livre, atividades concretas, lúdicas, com brincadeiras. Isso faz parte, e aqui em casa a maior parte do tempo é isso. Mas aquele momento específico que a sua criança precisa fazer algo, uma caligrafia, precisa fazer um cálculo, ou se ele já é maior, produzir uma redação, responder algum simulado que você está estudando aí com ele. Nesse tempo, né, a criança ou o jovem ou adolescente precisa estar num ambiente preparado, livre de distração. Tira, gente, o celular. Se for um jovem, uma criança maior, tira o celular de perto, porque as notificações, as coisas que chegam dispersam demais, tá? E é muito melhor você ensinar o seu filho cumprir a tarefa que ele tem ali para cumprir num tempo pequeno e depois ficar livre, do que ele ficar horas a fio fazendo de conta que está fazendo aquilo e não fez nada. E quando chegar no final do dia, ele também não teve tempo livre. Qual é a sensação que ele vai ter? Ele vai ter a sensação que ele estudou o dia todo, ou que ele estudou a manhã toda, quando na verdade ele não estudou em tempo nenhum. Então é melhor ele ter um tempo pequeno, otimizado, do que ter um tempo longo com muita distração. Certo? Então, a primeira dica são as metas, né? Os alvos específicos com prazo, e a segunda é o ambiente preparado, tá? Terceira coisa, você ter uma metodologia escolhida e aplicar essa metodologia, tá? Você também precisa ter foco. Então, vamos aqui fazer uma hipótese, né? Eu escolhi fazer na minha casa o método Charlotte Mason. Então, eu estou fazendo essa metodologia. Ah, mas aí eu vi que no Classic Conversation eles fazem tal coisa legal. Ah, mas eu vi uma unidade X que é legal. Ah, mas você pode em algum tempo mesclar uma coisa ou outra, sim. O que você não pode é você estar aqui no rumo da Charlotte Mason e depois vir para cá, 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 tá? A não ser que você já fez uma análise, né, prática daquilo, viu que aquilo não está funcionando e nós vamos trocar de metodologia. Ok, isso é válido, tá? Isso está dentro da flexibilidade do homeschool. O que eu tô falando é de modinha pra cá. Ah, agora eu vi que todo mundo tá fazendo tal coisa. Ah, eu vi que todo mundo tá fazendo apreciação de arte. Ah, agora eu vi que todo mundo tá levando o filho pro parquinho todo dia. Ah, entendeu? Então você pega a sua metodologia e segue ela. É por isso que é importante você estudar, conhecer a metodologia, para você conseguir seguir ela e alavancar nela. É possível fazer algumas mesclas? É possível, eu faço várias mesclas, mas eu tenho um objetivo final para chegar com os meus filhos. Então, tanto as metas das crianças, como ensinar as crianças com um ambiente preparado é importante nós, como mães, também termos as coisas definidas para nós mesmos, tá bom? Então, a última dica que eu tenho para vocês, e que, acredite, ela serve para crianças e para jovens de qualquer idade. Converse com seu filho sobre as escolhas. Sim, gente, conversa com a criança. Mesmo que ela seja muito pequenininha, você vai conversar na linguagem dela. Se seu filho for grande, já for um adolescente, a sua conversa vai ser diferente, tá? Então deixa bem claro para o seu filho que vocês estão fazendo homeschool, que isso foi o que vocês como pais, né, acharam que era o melhor para eles e que vai funcionar dessa e dessa forma, que vocês vão fazer tal metodologia, que esses são os materiais que você vai estar utilizando, porque isso dá uma sensação de previsibilidade para a criança, principalmente se você está tirando a criança da escola, se você está com uma criança que já tem uma mente escolarizada. Essa conversa é muito importante para que essa criança se sinta segura. E ainda que o seu filho não tenha nunca ido para a escola, você está sempre conversando com ele sobre essas coisas, também vai deixar ele mais calmo e mais tranquilo. Tá? Com as crianças, quando são bem pequenas, eu gosto muito de motivá-los com os materiais, né? Então, assim, quando a gente vai fazer, nós vamos fazer muita coisa manipulativa. Aí eu comprei massinha, comprei tinta, né? Lápis de cor. Aí eu
coloco os materiais, chamo eles, mostro como que a gente vai utilizar cada coisa, a importância da gente cuidar daquilo ali. Aqui a gente tem esse cantinho de estudo e eu sempre incentivando a importância de manter isso organizado. Isso é para vocês, para os amiguinhos quando vierem aqui em casa. Se a gente cuidar, a gente vai ter sempre. Se não cuidar, a gente não vai ter. Né? Explico para eles como que as coisas funcionam, mostro para eles um pouco antes assim o que a gente vai trabalhar naquele tempo, tá? E com as crianças já maiores, eu sempre já faço um apelo mesmo à conscientização do tempo que eles estão estudando, de valorizar aquele tempo, não ficar se distraindo, dar o melhor, fazer todas as coisas como se fosse para o Senhor e vou ajudando eles a criarem uma mentalidade de envolvimento, de responsabilidade. Tá? Isso otimiza muito, porque além da criança participar da aula porque está gostosa, porque está lúdica, ela cria um senso de responsabilidade, um compromisso. É meu momento de estudar, tá bom? Então fiquem essas 4 diquinhas de ouro aí para vocês sobre como otimizar o estudo dos seus filhos em casa. Gente, um forte abraço para vocês, deixa seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, deixa um comentário, fala que tipo de conteúdo vocês estão precisando, que a gente quer ajudar vocês a ensinar o filho de vocês em casa. Tchau!